Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu vou podar um pinheiro que é a Tuia áurea para dar um formato de cone bem definido nessa planta. Então acompanhe o conteúdo para você entender como a poda pode contribuir para o ajuste do formato e da definição da sua planta, que é muito interessante. Se você gostar desse conteúdo, curta o vídeo, não esqueça de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que também cultiva pinheiros e gostaria de entender um pouco mais sobre eles. Comenta para eu saber o que você achou. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito. E agora vem comigo! Bom, então eu tenho aqui esse pinheiro, essa tuia que eu vou fazer a poda, que é a Tuia áurea. Ela está em vaso, nesse vaso que eu replantei junto com você em um vídeo aqui do canal. Aqui também tem a Tuia holandesa que está plantada no chão. Essas duas plantas aqui estão recebendo o sol da tarde, o sol forte, e elas precisam de muito sol, inclusive. Então por isso elas estão super saudáveis também. E água todos os dias, gente. Essa aqui, a Tuia holandesa, está plantada no chão e está até crescendo cada vez mais. Está gerando um caule aqui, uma ponteira que já está se alongando para continuar crescendo mais, já que a planta plantada diretamente no chão realmente cresce mais, mas em vasos maiores também funciona muito bem. Essa aqui é a Tuia áurea, que tem essas folhas plumosas, bem macias, ramadas, e ela cresce de uma forma até mais desorganizada. A Tuia holandesa, por exemplo, cresce mais certinha. Você consegue observar que ela vai mantendo um formato, né, bem de cone, de pinheiro clássico, né? Já a Tuia áurea fica mais desorganizada, então eu decidi podar essa planta para controlar e definir o formato dela, já que já estamos em outubro, Natal vem se aproximando, então eu quero organizar o formato da planta para ela também ficar valorizada e ficar com um formato bem bonito e clássico de pinheiro. Então vou te mostrar como você pode fazer essa poda por aí também. Basicamente existem duas maneiras de podar o seu pinheiro ou a sua tuia para ajustar o formato da planta, para dar uma maior definição no formato e na copa da sua planta em geral. Lembrando que não é necessário você podar a sua planta, isso é uma decisão estética, né, para mudar e para ajustar mesmo o formato e a parte estética da sua planta. Então, basicamente, existem duas maneiras de fazer isso. Primeiro, se você quer uma planta mais cheia, com uma parte aqui de baixo mais robusta, né, mais extensa, você pode, por exemplo, cortar as pontas. Então você cortando, por exemplo, todas essas pontas aqui, a sua planta tende a abrir mais esses galhos laterais e aí ela vai crescendo para os lados e para baixo. Se você, por outro lado, deseja que a sua planta cresça mais para cima, você pode, por exemplo, sempre ir podando os galhos laterais, os ramos aqui da parte mais baixa da planta, para que ela vá crescendo, né, para cima. Então existem essas duas maneiras de fazer podas em um pinheiro para dar um formato para a planta. E uma terceira poda é uma poda para definir o formato, onde a gente vai podar com aquele formato de cone, mais clássico como um pinheiro de Natal. Então não tem segredo para fazer essa poda, você só vai precisar se atentar ao formato da planta. Então você precisa observar como ela está para a gente fazer a poda. Então, para facilitar para você e para te mostrar que não tem segredo para fazer a poda, não tem impedimento, você pode inclusive utilizar uma tesoura normal como essa maior, se a sua planta for mais jovem. Então se você tem um pinheiro, uma tuia mais jovem como essa minha, por exemplo, uma tesoura como essa já te ajuda a fazer essas podas aqui e é super fácil. Se você tiver, também você pode utilizar um tesourão de poda como esse aqui, por exemplo, que facilita muito o trabalho. Essa aqui é uma tesoura maior, né, que já vai cortar os galhos com mais facilidade. Então aqui eu vou começar te mostrando que é possível você fazer com a tesoura. Nesse caso, se você fizer com a tesoura, só precisa ter mais paciência, porque você vai gastar mais tempo, né, podando, mas funciona super bem. Mas eu vou te mostrar que com o tesourão de poda é mais fácil, porque você vai cortar a planta de uma maneira já dando definição para esses galhos. Então você consegue alcançar o formato desejado com muito mais facilidade.
E aí, sempre que você estiver fazendo isso, vai parando, observando como a sua planta está, vai observando qual é a parte da frente dela também. Como aqui eu tenho uma planta em um vaso, eu sempre existe um lado dela que fica mais para frente, então você vai observando e vai dando o tom que você quer para sua planta. Vai cortando os galhos que estão sobrando em excesso e vai dando esse formato de cone para sua planta. Geralmente, a maioria de algumas tuias também que são comercializadas, elas são podadas antes de serem enviadas para venda. Então, por isso que às vezes elas chegam pra gente, né, nas floriculturas e nos gardens em geral com um formato tão bem definido, porque algumas passam por podas antes de serem enviadas. Bom, eu acho que assim ficou bom. Agora eu vou te mostrar como a planta está. Vejam como ficou a planta após a poda. Então agora o formato está bem mais ajustado, está bem mais definido. Se você quiser também, você pode tirar inclusive esses galinhos que ficam mais sobrantes aqui na parte da ponteira da planta. Eu deixei porque eles também vão crescendo e daqui a pouco fica mais cheinho aqui, tá? Por enquanto tá vazio, mas eles enchem também. Então olha só, a planta já ficou bem mais definida, gente, olha. A vantagem do tesourão também é que ele facilita, mas com a tesoura menor também dá certo, funciona, tá? Eu tô te mostrando as opções que também são mais fáceis, com materiais que muito provavelmente você terá em casa com mais facilidade, já que nem todo mundo vai ter um tesourão de poda, né? Então, olha só, ficou assim, gente, eu achei que ficou bem interessante. A planta também rebrota, onde a gente cortou, ela vai rebrotando e vai ficando mais cheinha. Esses galhos aqui ficaram todos no chão, inclusive se você quiser, pode tentar gerar mudas com esses galhos, mas eu lembrando que é difícil reproduzir galho de pinheiro, tá? Eles têm bastante dificuldade para enraizar, eu já tentei e é muito difícil, então não é fácil fazer isso. Às vezes é preferível você comprar uma mudinha de um pinheiro que é mais fácil. E a planta ficou bem definida assim, ó. Lembrando que se você quiser um pinheiro mais cheio, por exemplo, você pode cortar a ponteira dele, que aí ele vai gerando folhas mais na parte baixa. Então, hoje foi a poda para a geração do formato do pinheiro em formato de cone. Então esse foi o vídeo de hoje, onde eu te ensinei a fazer uma poda no seu pinheiro ou na sua tuia para dar um formato de cone, esse formato de pinheiro mais clássico de Natal na sua planta. Terão outros conteúdos aqui no canal também sobre poda de pinheiro, então se você gosta e se interessa por esse tipo de vídeo, continua por aí no canal. E se você ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva, porque assim você não perde esses conteúdos quando eles forem ao ar aqui no YouTube. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, não esqueça de comentar o que você achou para eu saber se você está gostando. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que gosta de pinheiros e tuias também. Um abraço para você e até o próximo vídeo.